A Páscoa é sobre Jesus Cristo, sobre o seu sacrifício na cruz, sobre a ressurreição, a nova aliança. É sobre a vida eterna. E não sobre coelho, ovos. Bem sabemos que coelho não bota ovos, né? E muito menos chocolate. E é sobre isso que iremos abordar no vídeo de hoje. E nada é por acaso, né? Eu estou no meu ritmo devocional aqui com Deus, onde a passagem de hoje é Êxodo 12. E aqui fala muito sobre a Páscoa, onde Deus libertou o povo dele. Os hebreus que eram cativos estavam sendo feitos escravos no Egito pelo faraó. E ali Deus estava determinando a libertação, a liberdade do seu povo, de uma vida de escravidão para uma nova vida, numa terra prometida por Deus para eles. E aqui na passagem em Êxodo 12, fala que a gente se vê muito sobre as pragas que Deus enviou sobre a terra do Egito, de forma que Deus se revelasse para Faraó e seus conselheiros, para todo o povo egípcio, os inimigos, vamos dizer assim, do povo de Deus, que mantinha eles escravos. Era uma forma de Deus se revelar e mostrar o poder de Deus, que é o Deus acima de todos os deuses, porque o Egito, né, até hoje em si, eles têm muitas práticas, né, eles adoram outros deuses, e naquela época, pensa como que era até mais, né, práticas, e ali eles acreditavam nos seus deuses, e ali Deus se levantou a favor do seu povo. Deus se lembrou do seu povo e ali Deus enviou diversas pragas para que Faraó pudesse, de fato, ter a revelação, falar, ei, existe um Deus maior, daqueles deuses, né, que a gente acredita no Egito. E ali Faraó, com o coração duro, né, e na palavra de Deus fala que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Deus pudesse se revelar para todo o povo. Sabe? E Deus conhecia o coração corrompido de práticas, usos e costumes que o faraó tinha. E ali Deus, de uma forma para se revelar e de forma estratégica, eu amo esse Deus, ele é muito estratégico, ele enviou diversas pragas no Egito de forma que o faraó permitisse a saída do povo dele dessa terra, que os mantinha que os mantinham cativos. E na 10ª praga, foi a 10ª e a última, que foi a morte dos primogênitos. E ali foi choro sobre todo o Egito. E Deus enviou Moisés ali, né, à frente, como líder, para libertar o povo dele. E Deus falou para Moisés, para o povo, matar um cordeiro. E observem aqui, tá? Essa é uma grande chave nessa passagem, onde esse cordeiro, ele aponta muito para a vinda de Jesus, para o sacrifício de Jesus na cruz, para a nossa libertação, para o perdão dos nossos pecados. E, voltando para cá, eles mataram o cordeiro, celebraram, fizeram uma comemoração a Deus com esse cordeiro, de forma que o Senhor se lembrou de nós, de forma que eles não seriam mais escravos, que eles seriam libertos. E Deus instruiu eles passar o sangue desse cordeiro que foi sacrificado nos batentes das portas, porque Deus iria enviar essa última praga, e aquele que tivesse a marca do sangue do cordeiro não seriam o quê? Mortos. E aqui eu vou ler com vocês Êxodo 12, no versículo 23, diz assim: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los.
Olha que tremendo. Vamos continuar um pouco mais a leitura? E diz assim, ó, no versículo 25: quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Olha só que tremendo. Por isso que hoje aponta muito aquele que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, como seu único Senhor e Salvador. Quando a gente tem essa marca de Deus em nós, nós somos perdoados dos nossos pecados. Nós temos a marca de Jesus que nos livra do destruidor, que nos livra do nosso adversário, do nosso inimigo. E nos dá destino para uma terra prometida. A terra que Deus destinou e separou para o seu povo. E aqui eles celebram, Israel até o dia de hoje, eles celebram essa passagem, a Páscoa, o Pessá, que eles chamam. E ali eles têm várias práticas, usos, costumes. Eles fazem celebram a festa dos pães asmos, que é um pão que eles criam sem fermento, porque o fermento simboliza, né, de forma simbólica, muito a questão do pecado. E ali, de forma que o pão, a carne, é sem pecado, sabe? Simbolizando o quê? O ato de Jesus. Tudo aponta para Jesus. Observe isso e essa é a grande chave. É a grande chave, a grande sacada aqui nesse vídeo. Eu quero que você preste atenção, ok? E ali eles praticam até o dia de hoje. E nada mais diferente conosco aqui também. Nós celebramos a Páscoa, né? E como sempre, aquilo que Deus deixou para nós, sabe, de celebração, de memorial, de trazer à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança, de celebrar as coisas como de fato elas são. E as coisas, com a Páscoa não seria diferente, né? O significado das coisas está se perdendo, E com a Páscoa, hoje em dia, a gente pode observar muito, né? As pessoas remetem muito à Páscoa sobre coelho, ovos de Páscoa, chocolate. E lembre-se de uma coisa, isso são práticas pagãs, é prática do mundo, comércio, é questão que comércio, dinheiro, e onde as pessoas se perdem e a palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, se você tá aqui nesse vídeo, né, Deus teve misericórdia de você, Deus quer que você entenda, que as escamas dos seus olhos caiam e que você, de fato, entenda o verdadeiro significado da Páscoa e você possa praticar, não deixar essa celebração, esse momento se perder da sua vida e da vida dos seus, da sua família. Que vocês possam praticar, celebrar de forma correta, de uma forma que você tenha o entendimento correto, que você não venha perecer pela falta de conhecimento. Amém? E hoje eu quero que você celebre a Páscoa com a sua família, com os seus, de forma que aponte para Jesus. Que você celebre o verdadeiro significado da Páscoa, que é o quê? O sacrifício de Jesus na cruz, a sua ressurreição. Aquilo que Jesus fez por nós. A nova aliança nos dá direito que é a vida eterna. Entendeu o verdadeiro significado da Páscoa? Deus permitiu, né, deixar esse marco para que a gente pudesse comemorar de forma que a gente possa ser gratos, por tudo que Deus fez, por tudo que Jesus fez por nós, e também de uma forma da gente lembrar e dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Porque não sei se muitos sabem, algumas pessoas se espantam com isso, mas Jesus, ele está vivo. Ele ressuscitou e ele está vivo. E ele está com o corpo glorificado, carne e osso ao lado do Pai, intercedendo por nós. Por isso que sempre que a gente orar, falar uma coisa, a gente tem que falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque toda vez que a gente fala isso, Deus para e fala: é em nome do meu filho. Devido ao sacrifício, a gente tem esse livre acesso, a gente tem o direito de ser ouvidos por Deus, devido ao quê? O sacrifício que Jesus fez na cruz.
Entende o poder disso? E Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu para os seus discípulos. E ali ele comeu e bebeu com eles. Ou seja, ele está em carne e osso, vivo. Ele está vivo de forma em carne e osso, como eu e você que está aqui ouvindo. E ele comeu, bebeu ali com os discípulos, e ele até disse para Tomé. Tomé era uma pessoa, e até hoje tem muitas pessoas assim, que só crê se vê. Queira Deus que eu e você não sejamos essa pessoa. Que para crer em algo, em Deus, em seus feitos, nas suas maravilhas, nos seus milagres, a gente precisa ver. Que Deus nos poupe disso. Em nome de Jesus. Que se você não tem fé para isso, receba fé agora em nome de Jesus. Deus me tirou, tá? Abrindo parênteses aqui, Deus me tirou desse lugar. E que você também saia desse lugar de incredulidade, de dúvida, que em tudo você precisa ver para crer. Que você saia desse lugar hoje, em nome de Jesus. Porque confia em Deus é a melhor coisa. Eu digo por experiência própria. Vale muito a pena em confiar e acreditar nesse Deus, mesmo que você não veja, que você não esteja vendo saída, não veja lógica para as coisas. Amém? Voltando. E ali, Tomé, né, acreditou quando tocou o Senhor. Então, Deus está hoje intercedendo ao lado do Pai por mim, por você, por nós. E que você possa celebrar a Páscoa por esse motivo, por ter esse livre acesso ao Pai, por gratidão a Jesus, por tudo que Ele fez, por Ele estar hoje vivo, tá? Porque Ele ressuscitou, porque Ele rasgou o véu que separava a gente do nosso Pai, separava de Deus ouvir as suas orações. E olha que poder, olha que significado lindo da Páscoa para se perder por um olhar terreno, um olhar mundano. Sabe? Que você possa hoje celebrar a Páscoa com um olhar celestial, com um olhar da eternidade, com um olhar espiritual, para o verdadeiro significado da Páscoa, que é a ressurreição, que é o sacrifício da cruz, que é a vida eterna com Deus, que você possa celebrar de uma forma correta, e não, Páscoa, vamos fazer ovos de Páscoa, chocolate, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquela festa assim, aquela brincadeira assim. Ei, não é sobre isso. E que você possa orientar a sua casa, tá? Não deixe essa celebração, o verdadeiro motivo, não deixe que o verdadeiro motivo se perca. Porque, como eu disse aqui, as coisas estão se perdendo. O real motivo das coisas estão se perdendo. E é daqui para pior, tá? Então, que você não permita que isso aconteça na sua casa, na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Para quando Jesus voltar, que esse é um marco, essa celebração tão esperada por nós, cristãos, é a volta do noivo para o encontro com a noiva, a igreja dele. Você, essa volta dele para nos resgatar, para nos levar para morar com Ele na vida eterna, nos céus. Amém? Então eu oro hoje por você, que as escamas dos seus olhos caiam por terra, em nome de Jesus. Que se você não celebrava a Páscoa de forma correta, com real motivo, com verdadeiro significado, que a partir de hoje você possa celebrar, relembrar o verdadeiro significado e assim estabelecer na sua casa, na sua família, e que você e os seus não venham perecer por falta de conhecimento. Em nome de Jesus, eu te abençoo e eu oro para que você e a sua casa sejam liberta, que os seus sejam libertos, você e sua casa sejam libertos em nome de Jesus. E vivam a nova aliança, como Cristo sendo sacerdote, como Cristo sendo a cabeça, como Cristo sendo a raiz, o motivo, o significado da vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém? E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o seu like, aperta o sininho para sempre que eu colocar conteúdos novos aqui, você esteja sempre por dentro, para que você nunca mais venha perecer por falta de conhecimento. Amém? E se você lembrou de alguma pessoa que também precisa
desse despertar, precisa desse conhecimento, encaminha esse vídeo, seja a bênção na vida de alguém também, em nome de Jesus. Amém? Então é isso, que Deus te abençoe. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.